Olá pessoal, tudo bom? Espero que estejam todos bem. Nessa aula nós vamos estudar um tempo verbal bastante importante em inglês, que é chamado de Present Simple, também conhecido como Simple Present, é o presente simples. Eu vou projetar aqui meu quadro branco para a gente começar a aula, tá bom? Só um minuto. As you can see, this is our board. Today it is yellow, ok? Tá amarelo. Bom, nessa aula nós trataremos do tempo verbal chamado de Simple Present. Esse tempo verbal também é chamado nos livros didáticos da seguinte forma: Present Simple, trocando ali de posição as palavras, tá bom? Então é possível que vocês vejam das duas formas. Bom, what is this verb tense about? Como vocês podem ver aqui pelo nome, né? Ele é um tempo verbal usado para tratarmos de ações que ocorrem no presente, tá bom? Mas não é qualquer tipo de ação, tá bom? São casos específicos. Eu vou mostrar aqui para vocês todos os usos dele e depois a gente vai aprender a estrutura, tá bom? Então, inicialmente, eu queria explicar justamente isso para vocês. Todos os usos deste tempo verbal, tá bom? So pay attention here, guys. Eu vou copiar uma imagem aqui para mostrar para vocês. Só um minuto. Olha só. Here I have 3 uses of the simple present, tá bom? Apenas 3, nós vamos focar nesses 3. So, we use the simple present para talk about permanent states or facts and general truths. Exemplo. I live in London. Eu moro em Londres. Vejam, quem diz eu moro em Londres está afirmando um fato presente a respeito da sua vida, certo? Por exemplo, nós moramos no DF, so we live in London. Prestem atenção inicialmente apenas ao fato de ser uma ação permanente no presente. Olha, quando eu digo nós moramos, this is a present fact. É um fato presente e algo permanente, tudo bem? Um outro exemplo é este envolvendo a verdades gerais, que aparece aqui no finalzinho. Olha, general truths. O que são verdades gerais, professor? São verdades que todos conhecemos, coisas provadas pela ciência, por exemplo. Como, por exemplo, olha só, plants die, as plantas morrem, caso você não as regue, né? So, plants die in case you don't water them. So, plants die in case you don't water them. As plantas morrem se você não as rega. Another example. Nós precisamos de ar, tudo bem? Ou então, nós precisamos respirar. We need, só um minuto. We need to breathe. We need to breathe. Nós precisamos respirar. We need to breathe. Nós precisamos respirar. É um outro fato que consiste em uma verdade geral. Todos nós precisamos de respirar, tudo bem? Um outro exemplo agora vindo da área das ciências é o fato de, por exemplo, a água entrar em ebulição a 100 graus Celsius. Eu poderia escrever assim, water é água. O verbo entrar em ebulição é o verbo ferver em inglês. Então, in English they say boil, water boils at 100 degrees Celsius. So 100 degrees Celsius.
Olha só, é uma verdade geral, uma general truth, ok? Water boils at 100 degrees Celsius. Bom, este é um uso. Todos os verbos que estão nestes exemplos aqui, pessoal, são verbos que estão no presente, no chamado presente simples. Como você sabe, professor? Já vou mostrar, pessoal, tá? Só um segundo. Deixe-me marcar os verbos aqui, olha só. O verbo ferver, ou entrar em ebulição, o verbo precisar, o verbo morrer. Olha, as plantas morrem, tá vendo? Presente. É um presente mais genérico, né? Que veicula uma verdade geral. We need to breathe, nós precisamos respirar. É um presente genérico, todos nós precisamos, é uma verdade universal. Water boils at 100 degrees Celsius. A água ferve, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Também é uma verdade universal, tá bom? Passando para o segundo caso aqui, ó, nós também usamos o present perfect, o present simple, to talk about habits, para falarmos de hábitos, tá bom? Hábitos no presente, por exemplo. I play football every Tuesday. Eu jogo futebol todas as terças-feiras. Tá vendo? Neste caso, o verbo play está no presente. Ó, eu jogo futebol. Esse é o futebol americano, tá, pessoal? Todas as terças-feiras. Every Tuesday. Percebam que quem diz isso está falando sobre sua rotina, né? É algo rotineiro na vida dessa pessoa, tá bom? Eu poderia falar alguma coisa do tipo, olha, I always make my bed in the morning. I always make my bed in the morning. Eu sempre, em inglês, make my bed é arrumar a minha cama. So, eu sempre arrumo minha cama in the morning. Eu sempre arrumo minha cama pela manhã. É um hábito, faz parte da minha rotina. Um outro exemplo, I always take a shower. I always take a shower. Eu sempre tomo banho. I always take a shower. Tá vendo? Quando eu falo always, é porque é uma ação que se repete. Faz parte da minha rotina, tá bom? Agora, deixe-me terminar a frase. I always take a shower. Eu sempre tomo banho antes de ir dormir. So, before I go to bed. Before I go to bed. Vejam, eu sempre tomo banho, take a shower, before I go to bed. I always make my bed in the morning. Ou então, um outro exemplo ainda. Deixe-me pôr aqui dentro desse mesmo grupo, olha. Imaginem que minha mãe sempre faz compras aos sábados. Poderia falar, my mom, minha mãe, always. Ou então, deixe-me mudar a palavra aqui. Normalmente, tá bom, mas não sempre, ó. Usually, minha mãe normalmente goes grocery shopping. Em inglês, go grocery shopping é ir fazer compras no mercado, tá? É toda uma expressão, go grocery shopping. O verbo, na verdade, é go, tá? Então, my mom usually goes grocery shopping on Saturdays. Olha só o que eu estou dizendo. Minha mãe, normalmente, usually, vai fazer compras, goes grocery shopping on Saturdays, aos sábados. Vejam, eu estou tratando de ações rotineiras na vida dessas pessoas, ou na minha vida, ou na vida, no caso aqui, da minha mãe, tá bom? É o segundo caso aqui, portanto, de uso, ó. Nós usamos o present simple para tratar de hábitos no presente, tá bom? Ações rotineiras que fazem parte da rotina das pessoas. Um outro exemplo de uso é o uso do present simple, do presente simples, em horários ou calendários, tá bom? Para a gente se referir a eventos marcados para ocorrerem no futuro. E esse é um caso bastante interessante, pessoal, porque funciona assim, olha, enquanto todos esses casos que eu acabei de mencionar para vocês aqui tratam a respeito de ações que realmente ocorrem no presente, vocês vão perceber que existem casos em que, na verdade, a ação vai ocorrer ainda, é uma ação futura,
E mesmo assim, a gente usa o simple present, ou present simple, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona. Deixem-me só copiar aqui uma coisa. Só um segundo, pessoal. Olhem só esse textinho aqui. Olha só. Ele apareceu grande, eu vou diminuí-lo. Só um segundo. Deixa eu voltar lá na origem e copiá-lo direito. Existe, então, um terceiro caso do uso desse tempo verbal, conhecido como present simple, que é o seguinte. Nós usamos, então, o present simple para tratarmos de eventos que ocorrerão no futuro, mas são eventos com data marcada, com horário marcado, tá bom? Funciona assim, olha. Por exemplo, my flight leaves at 9 o'clock. Meu voo parte às 9 horas. Vejam, quem diz isso está em algum momento anterior à partida do voo. Está dizendo, olha, meu voo parte às 9 horas, eu preciso me apressar aqui porque eu preciso ir para o aeroporto, porque meu voo parte às 9 horas. Quando a pessoa diz, meu voo parte às 9, ela está usando o verbo no presente. Só que ela está se referindo a uma ação futura, uma ação que ainda vai ocorrer, tá bom? Então vejam que é possível que a gente use um verbo no presente para se referir a uma ação que ainda vai ocorrer no futuro. Quando que isso acontece normalmente? Quando nós estamos tratando de timetables, de horários, né? O que é um timetable, professor? Eu vou mostrar para vocês agora, pessoal, só um segundo. Vou pegar um exemplo aqui de um timetable dentro de um aeroporto, mostrando os horários de voos daquele dia, tá bom? Então, olha só. Eu vou reduzir essa primeira imagem aqui, só para eu ganhar mais espaço. Just a second. Eu já vou ler esse texto aqui ao lado, tá, pessoal? Só um segundo. Então, olha só. Esse daqui é um departure board de um aeroporto qualquer, tá bom? Você tem aqui, esses são os voos que partem do Terminal 1. E departures significa partidas. Então, quais são as próximas partidas de voos nesse aeroporto? Ó, às 19h30 sai um voo para Frankfurt, tá bom? Às 19h30 sai um voo para Frankfurt. Então, eu poderia dizer assim, ó. Por exemplo, vamos supor que a pessoa vai viajar para Frankfurt. Ela poderia falar, my flight, meu voo. Só um segundo. My flight, meu voo. Parte, em inglês é leaves. My flight leaves at. Vou por aqui como a gente escreveria em inglês, que seria assim, às 7h30 da noite. Olha só, 7h30 p.m. A gente usa as letrinhas p.m. para dizer que faz referência à noite, tá? Então, my flight leaves at 7:30 p.m. Vejam, a pessoa que está indo para Frankfurt tem um voo que parte às 7 horas. Agora, eu vou construir a frase dizendo assim, ó, o voo para Frankfurt. So, the flight voo with com destino a Frankfurt. So, the flight with destination to Frankfurt. The flight with destination to Frankfurt. The flight with destination to Frankfurt leaves at 7:30 p.m. Vejam, o voo com destino a Frankfurt parte
aqui está o verbo, olha, parte às 7h30 da noite. E assim eu poderia falar, por exemplo, ó, the flight with destination to London, o voo com destino a Londres, ó, London, the flight with destination to London leaves, parte, at 7:45 p.m. The flight with destination to Lisbon, que é Lisboa em Portugal, ó, the flight with destination to Lisbon leaves, parte, at 8:10, we say 8:10 p.m., ok? Estocolmo, na Suécia, ó, the flight with destination to Stockholm leaves at 8:45 p.m. Então, quando eu digo o voo com destino a Estocolmo parte às 8h45 da noite, eu estou usando o verbo no presente, que faz referência a um momento marcado no tempo, só que um momento que faz referência a uma ação que vai ocorrer apenas no futuro, tudo bem? É uma ação futura, só que com horário já pré-determinado no presente. Isso acontece muito quando a gente se refere a casos como esse, né, de timetables envolvendo horários de ônibus, trens, aviões, e também a datas já pré-agendadas em calendários. Então, por exemplo, eu poderia falar alguma coisa do tipo, deixa eu pensar aqui, uma exposição, por exemplo. Imaginem que eu falasse assim, a exposição vai até tal data. Ou então, a exposição começa em tal data. O concerto começa às 10 horas. Quando eu falo começa às 10 horas, eu estou usando o verbo no presente, mas me referindo a um evento futuro, tudo bem? Então, por exemplo, eu poderia falar alguma coisa do tipo, o festival de música começa na segunda-feira. Olha só, vou escrever isso para vocês. O festival de música começa na segunda-feira. Ó, the music festival start é o verbo começar. Eu ponho um Szinho aqui, nós já vamos aprender isso, tá? The music festival starts on Monday. O festival de música começa na segunda-feira. Vou pegar o exemplo da exposição que eu falei. Olha só, imagine que eu falasse assim, a exposição, the exhibit, vou mostrar aqui, the exhibit, a exposição, termina, ó, ends, termina, next Friday. A exposição termina next Friday. Veja que são eventos com datas pré-determinadas. Então, datas pré-determinadas hoje para ocorrerem no futuro. Nesses casos, então, a gente usa sempre o verbo no presente, tá bom? É possível, professor, que eu use o verbo conjugado no futuro? Sim, ó, o festival começará na segunda-feira. Eu poderia pôr o verbo no futuro, mas é possível que você use o verbo no presente, tudo bem? Ó, um outro exemplo. A exposição termina, né, na sexta-feira seguinte, na próxima sexta-feira. The exhibit ends next Friday. Vejam, eu poderia pôr o verbo no futuro. Ó. A exposição terminará na próxima sexta, mas é possível que eu mantenha o verbo no presente. Fazendo referência, então, a um evento futuro, tá bom? Bom, dito isso, vamos agora, então, entender a estrutura. Como é que eu faço para pôr um verbo no presente, tá bom? Eu quero, inicialmente, que vocês entendam o seguinte, que nós aqui abordamos, então, todos os casos de uso, né, sim, os mais básicos, pelo menos, do present simple, né? Só lembrando aqui, professor, quais são eles mesmo? Olha só, o uso do present simple para falar, I'll talk about permanent states, para falar de estados permanentes. O exemplo que está aqui é eu moro em Londres, como eu falei, e exemplos de verdades gerais, tá bom? Que são aqueles primeiros que eu havia dado. A gente usa para falar de hábitos, ó, to talk about habits, já vou tratar deles com mais profundidade daqui a pouco, tá bom? E a gente usa em horários marcados hoje, com relação a eventos futuros, tá bom? Aí, com relação a esse caso, eu havia posto esse texto aqui do lado, e eu vou lê-lo agora, tá bom? Olha só. The simple present is used to make statements
about events at a time later than now, when the statements are based on present facts, and when these facts are something fixed, like a timetable or a schedule. Eu vou traduzir aqui para vocês, tá? Então, olha só. Eu vou pegar aqui minha caneta marca-texto para conseguir marcar algumas coisas. Vejam só. O presente simples, da Simple Present, é usado para fazermos afirmações a respeito de eventos at a time later than now. Pay attention to this part here. At a time later than now. Em um momento posterior ao agora. Tudo bem? Ou seja, um momento futuro. When, quando que isso é possível? When the statements are based on present facts, quando essas afirmações são baseadas em fatos presentes e se referem a, olha só aqui, something fixed, algo fixado. Fixado em quê? Algo fixado em um timetable. O que é timetable, professor? Aquele quadro que eu acabei de mostrar aqui para vocês, mostrando os horários de partidas dos voos naquele aeroporto, é um exemplo de timetable, que é uma espécie de tabela mostrando horários, tá bom? E aqui ao lado você tem a palavra schedule, que é agenda, tá bom? Agenda ou horário também. Por exemplo, vocês têm a grade horária de vocês aí, mostrando quais disciplinas vocês têm na segunda, na terça, né? Os alunos do ensino médio têm essa grade horária. Essa grade horária nada mais é do que uma timetable, tudo bem? Uma timetable, mostrando todos os horários de aulas daquela semana, tá bom? O que os alunos têm semana após semana. Bom, pessoal, vejam então que até agora eu não expliquei para vocês como que esse present simple é formado. Eu só estava mostrando para vocês para que ele serve, tudo bem? Ou seja, para indicar ações que ocorrem no momento presente, mas não são ações quaisquer. São basicamente 3 tipos de ações. Então, para finalizar, ações que se referem a fatos permanentes no presente, tudo bem? Por exemplo, minha mãe trabalha no banco. My mom works at the bank. É um fato permanente no presente. É uma verdade universal, como aquelas que eu mostrei para vocês, tá bom? Por exemplo, o gelo derrete ao ser esquentado, tá bom? A gente também usa para tratar de hábitos, né, atividades rotineiras, e esses casos aqui de horários pré-fixados. Bom, dito isso, vamos agora entender como que a gente faz para pôr um verbo no presente, tudo bem? No chamado simple present, que é um dos tempos verbais mais importantes do inglês, tá bom? E também mais básico. Bom, vamos então aprender a estrutura do simple present, tá bom? Inicialmente, eu vou chamar a atenção de vocês para como fazemos uma frase na afirmativa. So, affirmative structure. Estrutura afirmativa, tá bom? Vou pegar aqui um verbo qualquer, como por exemplo o verbo live mesmo. Live é o verbo morar, tá bom? Vamos conjugá-lo no simple present. Então, conjugando o verbo. Como que eu faço para conjugar um verbo, professor? Bem fácil, né? Você tem que ir pegando as pessoas, os pronomes pessoais, e associando um verbo a cada pessoa. Então, por exemplo, como é que eu falo eu moro? Bem fácil, eu falo I live. Bom, como é que eu falo você mora? Você escreve you live. Vejam então que basicamente você só põe o verbo aqui na frente, tá vendo? I live, you live. Só que tem um pequeno detalhe. Quando você chega nas pessoas he, she e o pronome it, que faz referência a coisas em geral, né, objetos e animais, você tem que pôr um S no verbo, quando o verbo está no presente. Então, na verdade, ao invés de você escrever live, você acrescenta aqui um Szinho. Então, ficaria he lives, que é ele mora. Quando é she, você fala she lives, ela mora. Quando é it, ou seja, o cachorro, o gato, ou então algum objeto, você fala lives também, tá bom? Prosseguindo. Professor, isso acontece sempre? Não, pessoal, isso acontece apenas nessas 3 pessoas aqui, olha. He lives, she lives, it lives, tá bom? Quando você vai para o pronome nós, que é representado pela palavra we, a gente volta à forma básica. Você só escreve o verbo ali. Então fica we live, nós moramos. Depois you live, de novo.
que faz referência ao plural, então you live é vocês moram, e they live significa eles moram, tá bom? E assim você vai fazendo com qualquer verbo, tá bom? Então, olha só, eu poderia pegar um outro verbo, como por exemplo o verbo trabalhar. Em inglês, trabalhar é work, né? Trabalhar. Vamos conjugá-lo? Então, como é que eu falo eu trabalho? I work. Como é que eu falo você trabalha? You work. You work, tá bom? Ele trabalha. He works. Tem que lembrar que tem que pôr o S aqui quando o pronome sujeito, né, é he. Depois she works. Ela trabalha. It works. Depois we, nós, como é plural, nós usamos o verbo também na forma básica. Então aqui já não mais aparece o S, né? Então depois you work, que é você trabalha, e finalmente they work, tá bom? Eles trabalham. Vejam só, então. Depois que você aprende a conjugar um verbo, é só você inseri-lo em frases, né? Então, por exemplo, imaginem que eu esteja afirmando algo a respeito de alguém e falo assim, ó, nós moramos em Recife. Imaginem que um casal de amigos meus estão aqui me visitando e eu os levo para algum lugar e alguém pergunta para eles, onde vocês moram? De onde vocês são? Aí eles respondem assim, olha, nós moramos em Recife. Vejam, eles estão afirmando algo que é permanente a respeito do presente deles, tá bom? É um fato permanente, um estado permanente no presente deles. Então, eu uso o simple present, como eu falei lá no começo da nossa aula. Como é que eu ponho o verbo no presente? Ó, we, é só copiar o verbo na forma básica dele. Fica we live in Recife. We live in Recife. Nós moramos em Recife, tá bom? E se eu fosse falar, professor, eu moro em Recife? Bom, simples, pessoal. É só você pegar a forma como eu estou aqui mostrando com o cursor do mouse. Ó. Seria I live, né? I live in... Vou pegar o meu exemplo. Olha, eu moro aqui no DF, né? I live here in Brasília. I live here in Brasília, but eu sou de São Paulo, então minha família não mora aqui. Meu pai mora lá em São Paulo. Eu poderia falar assim, my dad, mas meu pai, my dad, lives, mora, veja só, meu pai é ele, não é? Com ele, eu tenho que pôr o S no verbo, então ficaria assim, my dad lives in São Paulo. My dad lives in São Paulo. Então, toda vez que o pronome da frase for he, she ou it, ou uma palavra que possa ser substituída, no caso aqui, my dad, é uma expressão que pode ser substituída por ele, né? Então, tem que lembrar que o verbo recebe esse Szinho aqui, tá bom? Um outro exemplo, ó, pegando agora o verbo trabalhar. Imaginem que eu dissesse assim, ó, eu trabalho como professor. Percebem que eu estou afirmando algo a respeito do meu presente? Eu deixei o verbo no presente justamente por causa disso. Então, vamos lá. Como é que eu diria eu trabalho como professor? I work as a teacher. Eu trabalho como professor. I work as a teacher, tá bom? Eu pus então aqui o verbo, ó, como vocês podem ver, no presente. I work, tá? E se eu quisesse falar, professor, assim, minha tia trabalha no banco. Minha tia, ela, né, trabalha no banco. Eu escreveria assim, my aunt, minha tia, works. Minha tia não é ela, então eu tenho que lembrar que com ela o verbo recebe um S, então ficaria my aunt works at the bank. My aunt works at the bank. Minha tia trabalha no banco. Tudo bem, pessoal? Então prestem atenção aí aos verbos. Eu estou conjugando os verbos em todos os meus exemplos usando o tempo verbal chamado de simple present, tá bom? Às vezes, vejam, aqui aparece com um S, né? Só que isso está ligado ao fato de o sujeito da frase aqui ser uma palavra que pode ser substituída por he, she ou it,
tá bom? Essas 3 palavrinhas aqui. Só lembrando, então, quando então o sujeito da frase for he, she ou it, o verbo receberá um S, tá bom? Professor, é só o S que o verbo pode receber? Então, pessoal, na verdade, existem verbos que são meio especiais. Então, quando o verbo termina com estas letras aqui, eu vou até escrever para vocês, é uma regra, tá? Quando o verbo terminar com alguma dessas letras, pessoal, olha só, SS, CH, SH, X, e vou pôr aqui Z, tá bom? Existem outros casos também, mas eu acho que já basta, ó, Z, ok? O que acontece? Você deve acrescentar, ES ao verbo. Então, vejam só, pessoal, aqui já é um caso semelhante, mas com uma pequena diferença. Então, a gente continua acrescentando uma letrinha no final do verbo. É só que, ao invés de ser apenas o S nesse caso, o verbo vai receber a terminação ES. Quando que isso vai acontecer, professor? Vai acontecer isso, pessoal, quando o verbo for terminado com uma dessas letras aqui, tá bom? Olha, SS, SH, SH, X e Z. Eu vou dar 2 exemplos, tá? Para vocês entenderem. Bom, isso acontece apenas, pessoal, quando o sujeito for he, she ou it, tá bom? Então, olha só. O verbo, por exemplo, assistir, em inglês, assistir, é traduzido através da palavra watch. Watch é assistir. Então, por exemplo, se eu quero falar assim, I always watch the news. Eu sempre assisto o noticiário at night. Vejam, eu estou me referindo a uma ação que é rotineira para mim. Quando eu falo I always, eu sempre watch, eu sempre assisto, eu estou me referindo ao fato de que a ação de assistir ocorre com frequência, né, na minha rotina, tá bom? Eu estou chamando atenção para isso, para vocês lembrarem. Por que eu estou usando o Simple Present? Porque é uma ação que se refere ao presente, tá bom? E é um presente rotineiro. Agora vejam, eu não pus o ES aqui no final porque não precisa, uma vez que eu só acrescento o ES quando o sujeito for he, she ou it. Vejam só, se eu mudasse o sujeito dessa frase para minha mãe, my mom, minha mãe não é ela, como minha mãe é ela, né, poderia ser trocada pela palavra ela, eu tenho que lembrar que quando o sujeito é he, she ou it, o verbo recebe um S. Só que quando o verbo termina com alguma dessas terminações aqui, no caso o verbo watch termina com CH, você tem que acrescentar as letras E, S. Então, seria escrito o verbo da seguinte maneira. My mom watches, tá vendo? ES, the news at night. My mom watches the news at night. Minha mãe assiste ao noticiário à noite. Vejam, a única diferença daqui para cá, deixa eu inserir aqui nessa frase o always para vocês perceberem, ficar bem claro, né, que é uma ação rotineira, que faz parte da rotina ali da minha mãe. Então, ó, se vocês perceberem a diferença dessa frase aqui de cima para essa parte aqui de baixo, é só o sujeito. Ó. Aqui o sujeito é eu, o verbo fica watch, né? Como aqui eu troquei o sujeito por she, né, por uma expressão que pode ser substituída pela palavra she, o verbo recebe um ES, no caso, porque termina com CH. Então, por exemplo, imaginem que alguém estivesse falando assim, nossa, ele beija muito bem. Ó, ele beija muito bem. How do I say beijar in English? Vocês todos sabem, beijar é traduzido pelo verbo kiss, né? Kiss. O verbo termina com, tá vendo? 2 S's. Como é que eu falaria ele beija muito bem? Em inglês seria he kisses. Tá vendo? Termina com uma dessas letras aqui, eu tenho que acrescentar S. So, he kisses very well. He kisses very well. Kisses
very well, ponto. Estão vendo? Eu acrescentei ES porque o sujeito é ele, tá bom? Agora, e se, professor, o sujeito fosse eu, por exemplo, com um verbo terminado com dois S's? Aí vocês têm que lembrar que a regra geral é você só pôr o verbo na forma básica, tá vendo? Work só recebe S, só sofre uma transformação quando o sujeito é he, she ou it, tá bom? Então, vejam só o que acontece. Eu vou pegar aqui um outro verbo terminado com dois S's, que é o verbo, por exemplo, sentir saudades de. Em inglês, miss, tá bom? Significa sentir falta ou sentir saudades de alguém, tá bom? Então, imaginem que eu dissesse alguma coisa do tipo, eu sinto muito a sua falta. I miss you much. I miss you. Olha essa parte aqui. I miss you é eu sinto falta de você, tá bom? Vejam, é a afirmação de um fato presente, tudo bem? Estou me referindo ao presente. Hoje eu sinto falta de você. Aí eu usaria o much para dar a ideia de ênfase. E se fosse, por exemplo, o sujeito ela, tipo assim, ela sente muito a sua falta. Trocando o sujeito, eu tenho que lembrar que o verbo também sofre uma transformação. Então ficaria assim, ó. She misses you much. She misses you much. Ela sente muita falta de você. Tá vendo? Por que o verbo ali recebeu um S, pessoal? Então, para ficar bem claro, o verbo recebeu um S porque no presente, no simple present, nas terceiras pessoas de singular, que são he, she ou it, sempre apenas nessas pessoas o verbo recebe um S ou então um ES, tá bom? Então, como vocês podem perceber, a grande diferença reside nesse fato aqui, ó. Se o verbo terminar com uma dessas letras, certo? Ele vai receber ES. Agora, se for um verbo que não termina em uma dessas letras, você vai acrescentar apenas o S, como vocês podem ver aqui, tá bom? Bom, ainda tem o caso especial dos verbos terminados em Y, tá bom? Então, vamos a eles. Rapidão, eu vou tratá-los de forma bem rápida, embora seja importante, tá bom? Mas é só para a sala não ficar muito longa. Então, olha só. Verbos terminados em Y. Por que eles são especiais, professor? Porque eu tenho que prestar atenção nele de uma forma diferente. Porque funciona assim, pessoal. Nós teremos dois casos. So, we have two cases. Tudo bem? Dois casos. Case 1. Caso 1. O verbo termina em Y antecedido de vogal. O verbo termina em Y antecedido de vogal. E o caso 2. O começo é igual, ó. Verbo termina em Y, só que agora antecedido de verbo termina em Y, antecedido de uma consoante. O que acontece? Antecedido de consoante. É uma regra diferente. Então, olha só. Quando o verbo termina com Y, quando o sujeito for he, she ou it, você tem que olhar para a letra antes do Y. Então, se antes do Y houver uma vogal, nada acontece. Então, nada acontece. Tudo bem? De especial. Nada acontece de especial, ou seja, nada de especial acontece. Deixa eu melhorar aqui, escrever esse especial antes. Ó. Nada de especial acontece. Como assim nada, pessoal? Bom, a regra vocês têm que obedecer. Você acrescenta o S, só que não acontece nada além disso, tá bom? Nada de especial acontece. Então, você só acrescenta o S, ó. Só acrescenta o S. Então, por exemplo, ele joga futebol. Ele joga futebol
aos domingos. Ele joga futebol aos domingos. Bom, é uma atividade que ocorre com uma frequência, né? O verbo jogar em inglês é play, então ficaria he plays. Tá vendo que eu pus aqui o S, ó? He plays, porque, como eu disse, a regra geral é o verbo recebe um S com he, she ou it. Então, he plays soccer, ele joga futebol. On Sundays, ele joga futebol aos domingos, tá vendo? He plays soccer on Sundays, ele joga futebol aos domingos. Vejam que o verbo recebe o S porque o sujeito é he, né? Se fosse eu não poria o S, como vocês já acabaram de ver comigo, tá bom? Agora vamos para o segundo caso. O que é importante é o segundo caso, tá bom? Olha só, quando o verbo termina em Y e esse Y está antecedido de consoante, você vai ter que fazer o seguinte, ó. É necessário trocar o Y pela letra I, ok? E depois, somente depois, você acrescenta o ES. Então, você vai continuar acrescentando o ES, tá bom? Só que você vai acrescentar o S apenas depois de trocar a letra Y pela letra I. Então, você tem que eliminar, na verdade, a letra Y da palavra, tá bom, pessoal? Então, ficaria assim, ó. Deixa-me só subir aqui para conseguir mais espaço. Então, o verbo termina em Y antecedido de consoante. Professor, que verbo é esse? Tem vários, pessoal. Por exemplo, eu posso dar como exemplo o verbo try. Olha só, try é o verbo tentar. Tá vendo? Tentar. Ou então o verbo study, que é o verbo estudar, tá bom? Vamos pegar o verbo estudar. Então, por exemplo, ó, vejam que nessas duas palavras o Y está antecedido de uma consoante, tá? Quando eu for conjugar no presente o verbo, olha só o que acontece. Deixa eu me conjugar o verbo tentar aqui, olha. Deixa eu apagar isso aqui, só um segundo. Olha só. O verbo que eu vou conjugar é o verbo try, que é o verbo tentar, tá bom? Então, por exemplo, como é que eu falo eu tento? É I try. Você tenta. You try. Você tenta, tá bom? Como é que agora ele tenta, ela tenta? Lembrem que aqui ocorre uma transformação no verbo. Então, olha só o que acontece. Você troca o Y pela letra I e depois você acrescenta S. Então, he tries, depois she tries e assim por diante, tá bom? Quando chegar lá embaixo no I, tem que lembrar que o verbo volta à forma normal. Então, ficaria try, e lá no final, they try. Eles tentam. Então, a transformação só acontece com he, com she e com it, tá bom? Dando um exemplo com o verbo estudar. Então, por exemplo, I study math at school. Eu estudo matemática na escola. I study math at school. Eu estudo matemática. Matemática faz parte da minha grade de matérias, tá bom? Então, I study, estou afirmando algo a respeito do meu presente, tá bom? Imaginem que eu queira falar sobre alguma amiga minha, aí eu falo assim, my friend Lara, a minha amiga Lara estuda, vamos supor que ela estudasse religião na escola, e eu não tenho religião, tá bom? Eu não estudo religião, mas ela estuda religião. Então, my friend Lara studies, olha só, religion at school. A minha amiga Lara estuda religião. Prestem atenção aqui à conjugação do verbo study. Tá vendo o que aconteceu? Como minha amiga Lara, my friend Lara, é uma expressão que pode ser trocada pela palavra ela, eu tenho que lembrar que com ele, ela e o it, né, he, she e it, o verbo, ele sofre uma transformação no presente. No caso aqui, como termina em y, antecedido de consoante, eu troco o y pela letra i e depois acrescento as letras ES. Essa é a parte mais chata da matéria, pessoal, essa parte introdutória em que você tem que entender
Quando é que se usa esse S e quando é que não se usa, tá bom? Vamos então agora aprender como é que a gente fala para falar não no presente, né? Como é que eu ponho uma frase na forma negativa, tá bom? Indo rapidamente a isso, olha só, então, simple, estamos falando do simple present, né, do presente simples. Lembrem-se então que nós estamos indo por partes. Nós vimos a estrutura afirmativa, agora vamos ver a negative structure, tá bom? Ó, vamos ver então agora negative structure, a estrutura negativa. Bom, basicamente a gente vai aprender a montar uma frase negativa no presente, tá bom? Como seria então essa frase? Imaginem que eu diga assim, ó, eu não gosto de filmes de comédia. Eu não gosto de filmes de comédia. Ponto. Tudo bem? Como é que seria dizer eu não concordo? Eu não concordo. Vejam só. Como é que eu falo que eu gosto de alguma coisa? Em inglês é I like tal coisa, né? Conjugo o verbo no presente, dizendo I like tal coisa. Mas como é que eu faço para dizer que eu não gosto, né? Ou então, assim, um verbo bem simples também. Vamos pegar o verbo, dar um outro exemplo aqui. Eu quero, em inglês é I want, tudo bem? Então, olha só. I want to arrive. Eu quero chegar cedo. Eu estou escrevendo em inglês, eu vou escrever em português primeiro para ensiná-los a fazerem a tradução, tá bom? Então, imaginem que eu diga assim. Um minuto, acho que eu apaguei demais aqui. Pessoal, eu quero chegar cedo ao evento. Vamos sair logo porque eu quero chegar ao evento bem cedo. Eu quero chegar cedo. Como é que eu faria para falar algo na forma negativa? Por exemplo, eu não quero me atrasar. Ó, eu não quero me atrasar, tá bom? Como é que eu faço para falar não aqui, tá vendo, pessoal? Isso que eu quero ensinar para vocês. Ó. Eu quero, e aqui embaixo, eu não quero, tá bom? Vejam que o verbo está no presente, então a gente vai, na verdade, falar não no presente. No caso do simple present, vocês têm que aprender o seguinte, que existem dois verbos auxiliares que a gente usa para pôr um verbo no presente, na forma negativa dele, que são essas formas que eu vou pôr aqui ao lado. Então, olha só. Você vai precisar do don't ou do doesn't. O que significa don't ou doesn't, professor? Don't é não e doesn't é não. Só que é assim que você usa não no presente. É assim que se diz não no presente. No futuro é de outra forma, no passado é de outra forma, tá? Então lembrem-se, vocês vão precisar de verbos auxiliares. Quais são esses verbos auxiliares, professor? Vocês vão precisar das palavras don't, como vocês podem ver aqui, ó. Don't e doesn't, tá bom? Don't e doesn't. O que é esse tal de don't? O que é esse tal de doesn't, professor? O don't nada mais é, pessoal, do que a junção do mais o not, tá bom? Que também é não. E doesn't é a junção do does e do not. Então ficaria assim. Does not é igual a doesn't. Você pode usar o do not separadinho, como você pode usar ele contraído. A gente fala que isso daqui é a forma contraída do not, e essa daqui, doesn't, é a forma contraída do does not. Então, por exemplo, ó, eu gosto de filmes de comédia, I like comedy movies. Eu não gosto, vai ser I don't like. Como é que eu sei, professor, que I don't like? Olhem essa tabela aqui, pessoal, esse esqueminha aqui. Com eu uso don't, com you eu uso don't. Quando é que eu uso doesn't? Eu uso doesn't apenas com as pessoas ele e ela, né? Então vejam só. Nesse caso aqui, vocês podem ver aqui, olha, que o doesn't é usado apenas quando o sujeito do verbo é he, she ou it. Em todos os demais casos, a gente usa
o don't. Então, vamos lá. Olha só, eu não gosto de filmes de comédia. Em inglês, eu falaria I don't like, ok? Comedy movies. I don't like comedy movies. Não gosto de filmes de comédia. Eu não concordo. Eu não concordo, o verbo está no presente, eu digo I don't. O verbo concordar é agree. Ó, agree. Como é que eu falaria eu concordo, professor? Simples, é só você tirar o don't. Então, eu concordo seria I agree. Eu concordo. Eu não concordo é I don't agree, tá bom? Bom, pegando aqui um outro exemplo ainda. Eu quero agora dizer como é que eu falo assim. Ela concorda. Ela concorda. O verbo concordar é agree. Então, como vocês já aprenderam comigo, ficaria she, né? Lembrando, com o verbo, na forma afirmativa, se o sujeito for she, he, a gente acrescenta um S ao verbo, lembram? Então ficaria she agrees. Ela concorda. Bom, e se eu quisesse dizer ela não concorda? Ela não concorda, você tem que lembrar o seguinte. Bom, para eu falar não no presente, eu vou usar o don't ou doesn't. Como o sujeito aqui é she, né, ela, lembrem-se, com she eu uso doesn't. Então, aqui ficaria assim, olha. She doesn't agree. Um detalhe importante, pessoal, é o seguinte. Quando você usa o doesn't, o verbo não mais recebe o S. Então, se o verbo recebia o S na forma afirmativa, na forma negativa, esse S desaparece, tá bom? Vejam aqui, ó, o verbo volta para a forma básica dele. O S passa para o does que recebe esse S, tá bom? Passando para agora, o terceiro exemplo que eu havia posto aqui, vamos traduzir aqui, ó. Eu quero chegar cedo. Em inglês é I want to arrive early. I want to arrive early. Eu quero chegar cedo. Bom, imaginem que a pessoa, então, para enfatizar isso, diga assim, eu não quero me atrasar. Como é que eu falo não com eu? I don't, ok? I don't. Aí, want, I don't want, não quero. To be late. To be late é chegar atrasado ou me atrasar. So, I don't wanna be late. I don't wanna be late, tá bom? Bom, pessoal, esse é o geral que você tem que saber sobre a forma negativa. Então, lembrem-se, na forma negativa, nós precisamos de dois verbos auxiliares, que são o do e o does. A gente junta o do e o does com a palavrinha not, e isso gera a expressão don't, a palavrinha don't, que é a contração do do mais o not. E a gente também tem does not, que é contraído usando-se a expressão doesn't, tá? Por que existem duas, professor? Porque a gente usa uma para alguns casos e outra para outros casos. Quando é que a gente usa doesn't mesmo? A gente usa doesn't quando o sujeito for he, she ou it. E o don't é reservado aos demais casos. Então, vamos só mais a dois exemplos. Olha só. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Ponto. Outro exemplo. Ele não confia no primo. Ele não confia no primo dele. Ponto. O verbo acreditar em inglês é o verbo believe, tá bom? E o verbo confiar em inglês é o verbo trust, tá bom? Trust. Trust significa confiar em, tá? Não precisa da preposição, o próprio verbo já traz em si esse significado. O believe também. Então, o believe, quem believe acredita em. Então, o verbo believe, na verdade, já significa acreditar em. Vejam que o em já faz parte do verbo, tá bom? Não preciso escrever o em aqui na tradução. Então, ó, como é que eu falo eu não acredito nisso? Como é que eu faço para negar em inglês? I. Com I eu uso don't. Tá vendo aqui? Então ficaria I don't believe
I don't believe it. Ó, I don't believe it. Vejam que eu não pus o when, tá? Eu pus só o isso. I don't believe it. Bom, aqui seria a mesma coisa, olha. Ele não confia. Vamos supor que eu falasse assim, olha, eu não confio. Como é que seria? Seria I don't trust him. Eu não confio nele. I don't trust fulano. Eu não confio no fulano. Agora eu tô falando ali, ele não confia. Como o sujeito é ele, lembrem-se que o verbo auxiliar que você usa para dizer não quando o sujeito é ele, na verdade é o doesn't, né? Então aqui você teria que dizer he doesn't, ok? Trust, confia. He doesn't trust his, quer dizer dele. He doesn't trust his cousin. He doesn't trust his cousin. Ó, ele não confia no primo dele. He doesn't trust his cousin, tá bom? Bom, pessoal, grosso modo é isso que você tem que saber a respeito do não, né, de como dizer não quando o verbo está no present simple, tá bom? Vamos agora aprender como montar uma pergunta no present simple. So, making questions. Como é que eu faço para fazer perguntas, professor? Making questions. Vai estruturar perguntas, ou seja, a question form, né, a forma interrogativa, interrogative form. Pessoal, nesse caso, vejam só, também, vou até escrever aqui enquanto eu falo, também precisamos dos verbos auxiliares do e das. Então, também precisamos dos verbos auxiliares do e das. Vou pôr mais aqui para cima, só um minuto. Também precisamos dos verbos auxiliares do e das. Para quê, professor? Vejam só o nome deles, pessoal. Verbos auxiliares. Qual é a função deles? Eles nos auxiliam a fazer o presente. Então, vejam só. Eu vou ensiná-las por meio de tradução mesmo. Então, você acredita em fantasma? Você acredita em fantasma? Ou então, você sabe se Mariana está na escola? Você sabe se Mariana está na escola? Vejam, você sabe, ó, o verbo está no presente, tá vendo? Quero saber se hoje, agora, nesse momento que eu tô falando com você, você sabe. Outro exemplo, olha. Ele trabalha no banco? Ele trabalha no banco? Imagine que eu esteja perguntando isso. Ele trabalha no banco? Ou então eu queria saber assim, onde? Em inglês já. Onde ele trabalha? Onde ele trabalha? Vamos lá. Você acredita em fantasma? Vejam, em inglês, pessoal, para a gente fazer uma pergunta e o verbo está no presente, você vai ter que usar o do ou o does. Quando que você vai usar o does? O raciocínio é parecido com o don't e o doesn't. Você usa does quando o sujeito da frase for, só escrever aqui, ó. Você vai usar o does quando o sujeito for he, she ou então it, tá bom? E você usa o do em todos os demais casos. Então, olha só. Você acredita? Vejam que o sujeito aqui é você. Então, eu vou ter que usar o do para fazer a pergunta. Você começa a frase com o do e depois escreve o sujeito. Do you believe in ghosts? Você acredita em fantasmas? Vejam o seguinte, o do aqui não tem tradução nenhuma. A função dele é apenas auxiliar na estruturação da pergunta, tá bom? Ele só está ali para ocupar um espaço. Ele indica para a gente que a pergunta está sendo feita no presente, no tempo presente, no inglês chamado de present simple, tá bom? Então gravem isso. Toda vez que a pergunta for ser feita no presente, você vai usar o do ou does, tá bom? Se o sujeito for he, she ou it, você usa does. Então, por exemplo, esse terceiro exemplo que eu tenho aqui, olha. Ele trabalha no banco? O sujeito não é ele, então eu vou ter que usar o does. Então ficaria does he work? Does he work in the bank?
Does he work in the bank? Ele trabalha no banco? Vejam só. Ele trabalha no banco. Vejam que o does aqui não tem tradução nenhuma. Eu começo a traduzir a frase a partir do he aqui, ó. Ele trabalha no banco. Esse does está indicando que o verbo aqui vai ser traduzido no presente, tá bom? Bom, vamos agora fazer o seguinte, voltar aqui para o segundo exemplo que eu dei, né? E traduzi-lo. Você sabe se Mariana está na escola? Bom, o verbo saber em inglês é o verbo know, tá? Se escreve assim, ó, deixa eu pô-lo aqui ao lado. O verbo saber é o verbo know. O K não é pronunciado, tá? A gente fala know. Bom, você sabe. Olha, eu estou fazendo a pergunta no presente, então eu tenho que usar o do ou does. Como sujeito é você, eu vou ter que usar o do. Então ficaria do you know? Ó, do you know? Se Mariana está na escola. If Mariana, ou então eu poderia aqui pôr a palavra whether. You know, whether é a palavra C, tá? Mariana is at school. Do you know whether Mariana is at school? Ó, você sabe se a Mariana está na escola? Aí, aqui embaixo, onde ele trabalha. Bom, o do you does, pessoal, a gente põe antes do sujeito da frase. Então, tem aluno que acha que o do you does sempre começa a frase, mas não. Você vai pôr o do you does antes do sujeito. Então, pode acontecer de antes haver uma palavra já na frase, tá? Então, ó, onde ele trabalha. Onde em inglês é where, tá? Agora que eu vou pôr o do ou does, porque agora que tem o sujeito da frase. O sujeito é ele. Então, com ele eu uso do ou does. Bom, eu uso does, né? Então vai ficar where does he work? Where does he work? Onde ele trabalha? Vejam que eu usei o does porque o sujeito da frase é o he, tá bom? E professor, e se fosse assim, eu quisesse perguntar assim para você, ó, onde você trabalha? Bom, pessoal, se o sujeito é você, eu tenho que usar o do, né? Então ficaria assim, where do you work? Where do you work é onde você trabalha, tá bom? Bom, pessoal, para a aula de hoje, essa aula introdutória, né, ao Simple Present, era isso que eu queria que vocês soubessem, tá? Eu vou pôr aqui um quadro resumo só para resumir tudo que eu falei nesta aula. Tudo bem? Só um segundo, deixe-me pegar aqui esse quadro. Nós vimos então como estruturar o Simple Present, né? Nós vimos para que ele serve, como que estruturamos ele, né? Como que o estruturamos, e nós também vimos como fazer perguntas e como criar frases negativas usando o Simple Present, né? Observem este quadro aqui, resumo, para eu finalizar a minha aula. Simple Present Tense. Tense quer dizer tempo verbal, então tempo presente simples. Na forma afirmativa, a gente só acrescenta o verbo, né, tomando cuidado para as terceiras pessoas do singular. Então, quando tratar-se de ele ou ela, vejam aqui o que acontece, olha, o verbo recebe um S, tá vendo? Isso acontece apenas nessas três pessoas, tudo bem? Então, he works, ele trabalha. She works, ela trabalha. Bom, na forma negativa, nós aprendemos que será necessário o uso de verbos auxiliares. Então, quais são eles? A gente aprendeu que a gente usa don't e que a gente usa doesn't. Qual é a diferença mesmo, professor? Quando o sujeito for he, she ou it, a gente vai acrescentar doesn't. O que significa doesn't? Significa não, tá? Não. Quando o verbo está no presente. E a gente usa don't para os demais casos. O que significa don't? Don't também significa não, tudo bem? Bom, aí aqui no meio vocês têm a forma interrogativa, tá bom? Então olha só, do I work, como se eu estivesse fazendo a pergunta para mim. Vamos supor que eu fizesse a pergunta para você. Do you work? Tá vendo? A gente põe o do you does antes do sujeito da frase. Lembrem-se, não é no início, tá? Coincidentemente, às vezes é no início, mas pode haver uma outra palavra, tá bom? Então, por exemplo, ó, se eu quisesse perguntar assim para alguém, ó, quais... Vamos supor que eu saiba que alguém fala mais de um idioma, e eu queria perguntar, quais idiomas você fala? Quais idiomas você fala?
fala. Quais idiomas você fala? Bom, vocês todos sabem que o verbo speak é o verbo falar, certo? Todo mundo sabe que speak é falar, né? Como é que eu faço para perguntar quais idiomas você fala? Vamos supor que eu estou falando com a pessoa e eu queira perguntar para a pessoa justamente isso, ó, quais idiomas? Em inglês, quais idiomas é what languages? What languages? Agora vem, ó, você fala. Bom, a pergunta está sendo feita no presente. Eu vou ter que usar o do ou does, conforme aqui o quadro, para fazer a pergunta no presente, né? Como é que eu vou saber se eu uso do ou se eu uso does, professor? Bom, você usa o do e o does dependendo do sujeito. Se for he, she ou it, você vai usar o does. Aqui é você. Então, na verdade, você vai usar o do. Então fica what language do you speak? What languages do you speak? Né? Que idiomas você fala? Então, professor, e se fosse assim, ó, vamos supor que eu sei que uma terceira pessoa fala vários idiomas, eu quero perguntar, quais idiomas ela fala? Quais idiomas ela fala? Veja, o sujeito mudou agora, então tem que tomar cuidado. Vai ser what languages. Tá vendo? What languages, quais idiomas. Agora que tá o sujeito, ó, ela. Eu vou pôr o do e o das, lembrem-se, antes do sujeito da frase, tá bom? Como o sujeito é ela, então eu vou ter que usar a palavra does. Então fica what languages does she speak? What languages does she speak? Quais idiomas ela fala, tá? Então, comparando aqui, vocês percebem bem quando é que eu uso do, quando é que eu uso does nas perguntas. E para essa aula introdutória, pessoal, é isso, tá bom? Eu vou agora aqui interromper a gravação. Bom, espero que tenha dado para vocês entenderem, espero que tenha ficado clara aí a minha explicação, tudo bem? Eu vou ainda fazer uma segunda aula a respeito do Simple Present, tá bom? Essa foi apenas a aula introdutória, tá bom? Então, um grande abraço, pessoal, a todos. Tchau.